Natal é sinônimo de clima, de harmonia, mas hoje aqui no Sinta-se Bem, o tema de direito de família é muito sério e é uma coisa que todo mundo precisa ficar atento. Falar de direito de família aqui no Sinta-se Bem é uma das pautas que a gente mais gosta, muito importante porque a gente toca em assuntos que estão no nosso dia a dia, no dia a dia de todas as pessoas e às vezes podem nos colocar em alguma situação de que a gente precisa desse conhecimento. Hoje o papo é sério, hoje o papo é uma coisa delicada que nós vamos falar, mas a gente tem certeza que tu precisa ouvir sobre isso e saber sobre isso também. Eu tô aqui com a doutora Fabiola, muito obrigada, doutora, pela presença no nosso Sinta-se Bem. E o papo hoje aqui, que está dentro do direito de família e que é um conhecimento que todos devem ter, é sobre maus tratos infantis. Quando a gente percebe que uma criança está passando por maus tratos, isso a gente pode ter um vizinho, um filho, amigo do filho que vai na casa, professoras em escolas que percebem que a criança tem esses sinais. Qual é a primeira coisa que a gente deve fazer quando percebe que essa criança está sofrendo maus tratos e que, como tu trabalha com isso, os principais sinais que tu já ouviu que as crianças elas demonstram. Cássio, esse é um assunto muito delicado, né? Muito triste, mas infelizmente ele é um assunto corriqueiro, né? O que acontece? Muitas vezes psicólogos, professores, médicos, principalmente médicos que são plantonistas, que recebem um primeiro atendimento, no momento que percebem que aquela criança, ao menor sinal, na menor desconfiança de que aquela criança foi vítima de maus tratos, chama o conselho tutelar, né? As denúncias normalmente, as denúncias podem ser anônimas, né? O importante é não deixar aquela criança sem assistência. Por quê? Os maus tratos, normalmente, eles começam num crescendo, né? Porque as pessoas assim, a gente fala maus tratos, essas pessoas podem achar que maus tratos significam um espancamento. E não é, né? Por exemplo, tem várias situações que podem configurar maus tratos, né? O abandono, a negligência, né? Isso configura maus tratos. Aquela pressão psicológica, gritar muito com a criança. Veja bem, eu não estou falando de educar um filho, né? Eu sou mãe de 2 filhos e os meus filhos acham que eu sou muito linha dura. Então, assim... Que isso não é uma coisa ruim, diga-se de passagem. Não, eu acho que as crianças têm que ter regra. Porque eu tive uma mãe linha dura, beijo mãe, e foi uma das melhores coisas que Pois eu também sabe que a minha mãe era um general e eu me criei, né? Tá todo mundo bem aqui. Tá todo mundo bem, sadio. Isso. Mas assim, é muito importante que a gente saiba a diferença entre tu educar o teu filho, tu dar limite pro teu filho, tu dar regra pro teu filho, né? O que isso, inclusive, é extremamente importante para a criança, para a formação da criança, para ele saber, porque o pai e a mãe que são firmes, que são regrados, que estabelecem uma rotina para a criança seguir, a criança se sente até mais segura. Aquilo ali a gente costuma dizer que é como se fosse um muro, sabe? O pai e a mãe, eles são um muro. Se tu precisa encostar, tu tem que sentir que aquilo ali tá firme para te suportar, né? Mas assim, é muito diferente tu educar o teu filho e tu maltratar o teu filho, né? Então, por exemplo, bater numa criança, né? E quando eu digo bater, não é assim, ó, fulaninho tomou uma palmada na bunda. Não é a palmada, né? E até tem há muitos anos atrás, teve aquela história da lei da palmada, a lei da Xuxa, e as pessoas falaram muito naquilo. E a minha filha, que vai fazer 18 anos, na época tinha uns 7 ou 8, e ela disse assim pra mim: tu sabe, mãe, que eu não posso levar palmada? Porque se eu levar palmada, tu pode ser processada. Pô, eu não vou Aí ela levou uma palmada. Eu não vou dizer no ar o que eu disse pra ela, mas ela vai lembrar. Se ela estiver assistindo a gente agora, ela vai lembrar. Mas é uma menina ótima, bem educada, estudiosa, né? Regrada. Então, assim...
É que regras elas são diferentes. Elas são necessárias. Tá? Existe abuso psicológico. Claro. Existe o abuso físico. Abuso físico. Então, assim, é muito diferente de uma educação rígida. São coisas totalmente diferentes que a gente tem. São coisas diferentes e são coisas que a gente não pode confundir. Como, por exemplo, o filho, por exemplo, foi de castigo. Como é que é o castigo do teu filho? Olha, meu filho, quando ele vai de castigo, ele senta no quarto e fica sentado na cadeirinha do pensamento para entender o que ele fez alguma coisa errada. Isso é educar o teu filho. Agora, o teu filho pequeno, 3, 4 anos de idade, fez uma coisa errada, tu tira o chinelo do pé, tu tira um cinto e vai bater naquela criança, isso é maus tratos, isso é um espancamento, isso é violência física, tá? Então, são todas essas diferenças que a gente tem que saber que elas existem. Né? E não criar sempre aquela coisa que eu digo, né, que é uma bolha. Tu não pode criar a criança numa bolha e achar que, né, cercear completamente o direito do pai e da mãe de educar o seu filho. Que não se confunde com bater no seu filho, negligenciar o seu filho. Então, assim, se percebeu, né, por exemplo, as crianças que fazem acompanhamento, ou às vezes na própria escola, a criança no desenho dela, ela conta muita coisa. Então, a criança que sofre violência sexual, abuso, que sofre espancamentos, né? Ela demonstra descuido, desassistência. A criança mostra isso no formato do desenho, ela mostra isso nas cores que ela utiliza nos desenhos dela. Então, assim, ao menor sinal que aquela criança está sendo vítima de maus tratos ou de qualquer tipo de abuso, seja ele físico, seja ele psicológico, seja ele emocional, seja ele sexual, né? A gama de abusos ela é muito ampla. Chama o conselho tutelar, faz a denúncia, né? E encaminha para que aquilo tenha uma averiguação, porque a função do conselho tutelar é essa, ele vai averiguar em que situação aquela criança está sendo submetida, o que está acontecendo dentro daquela casa. Em caso de guarda, ou compartilhada, ou a gente também já falou aqui no programa sobre os tipos de guarda que a gente tem, o que um pai ou uma mãe, no caso a parte que não está com a guarda da criança, percebe que o guardião está executando maus tratos em cima? O que essa pessoa pode fazer? Olha, juridicamente, se entra com uma ação de reversão de guarda, né? Se faz a prova de que aquela criança está sendo submetida a maus tratos emocionais, físicos, psicológicos, né? Nós tivemos um tempo atrás no escritório uma mãe que tinha um bebê de 8, 9 meses e nos finais de semana, que eram finais de semana dela, né? Ela não queria ficar com a criança, também não queria que o pai ficasse, então ela entregava a criança para a babá ia para casa dela, babá, e levava a criança, levava o menino junto, né? E só voltava na segunda-feira. Então. Não, ele não ficava com a mãe, né? Então, assim, era uma criança que depois ela foi crescendo, então, assim, os depoimentos diziam, assim, que o menino, quando estava com fome, às vezes um funcionário ou outro da mãe que dava um sanduíche, a mãe era muito não vinculada àquela criança, né? Então, isso não são maus tratos, mas é uma negligência importante, tu entende? Então, se um pai está percebendo que a mãe não está cuidando adequadamente, ele pode pedir a guarda, né? Pode pedir que a moradia daquele filho seja dele. Ou uma mãe, se ela está percebendo que os filhos que residem com o pai, ou às vezes residem com avós, né? Se está percebendo que aquela criança está sendo negligenciada, está sofrendo maus tratos, também pode pedir uma reversão de guarda. Essa prova se faz inúmeros laudos, né? Não são processos simples, são processos muito complexos, mas são processos que se faz uma série de apurações através de perícias, né? E essas perícias é que vão apontar se aquela negligência aconteceu, se aquele maltrato aconteceu e o que é melhor para aquela criança, quem é que atende melhor às necessidades. Se naquele momento, para aquela criança, o que é melhor? Com quem que ela deve residir? Né? Então, isso é um conjunto de profissionais, assistente social, psicólogo, psiquiatra, né? É um conjunto de profissionais que vai fazer uma avaliação muito completa, né? E muito complexa para ver o que é melhor para aquela criança naquele momento. Eu sei que a gente já falou aqui na entrevista, mas para deixar bem claro para as pessoas, que é uma parte muito importante, que é a parte da denúncia, quero que tu frise agora como é que as pessoas podem fazer essas denúncias aqui no Rio Grande do Sul quando necessário. Pode procurar o conselho tutelar da sua região, tá? Cada região tem um conselho tutelar específico.
pode procurar o Conselho Tutelar e pode ir diretamente no DECA, tá? Que é a Delegacia da Criança e do Adolescente. Esses dois Esses caminhos. são os dois caminhos que funcionam, tá? Perfeito. Então, para mais informações também, a gente está passando agora os endereços aqui. Também para entrar, se informar melhor, lá com certeza tem dúvidas podem ser tiradas também. E os caminhos para essas denúncias acontecerem, tudo específico. Lembrando que omissão é fazer parte também disso que está acontecendo com a criança. Então, ser omisso também faz parte, talvez, do próprio maus tratos que a criança está sofrendo. Então, não sejamos omissos nunca. Obrigado, doutora Fabiola, pela presença no Sinta-se Bem e até mais, pessoal.